encerramos agora de manhã com os 12 anos da Capela do Sol. Antes de mais nada, a nossa mensagem de hoje é uma mensagem de Emmanuel. Nós, o bem e os espíritos superiores. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos de simpatia e gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Ama e compreenderás, compreende e servirás, sempre mais cada dia, porque então permanecerá sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. É uma mensagem linda para todos nós. E, estimados irmãos, estimadas irmãs, antes, nós já falamos na sexta-feira, mas há muitos irmãos que estão aqui hoje pela vez primeira. Vamos falar rápido sobre o nosso querido Jacó. Só antes gostaríamos de recomendar, a Vandrélia trouxe para nós o livro Sândalo, Reflexões para a Cura da Alma, do nosso irmão Sergio de Souza Cavalcante, que está em promoção, aqui à nossa esquerda, à direita de vocês. E o Sândalo, que bacana, né? Ele consegue justamente, é lindo demais, ele transforma em perfume o próprio machado que o fere. Sobre o Jacó, que falamos aquele dia, hoje vamos até aproveitar um dos seus livros, O Viver Ainda é a Melhor Saída, desse uma nova oportunidade, você merece, que já está em 4ª edição, essa que eu tenho aqui. Rapidamente, Jacó Luiz de Melo nasceu em Teresina, no Piauí, em fevereiro de 1952. Antes de completar o primeiro ano de vida, mudou-se para Natal, Rio Grande do Norte, onde reside até hoje. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no meio do ano de 1976, e pós-graduado em Psicanálise pela Faculdade Redentor do Rio de Janeiro em 2005, ele ainda é empresário de livros. Estudioso acerca do suicídio, tudo que trata do tema chama sua atenção. Artigos, notícias, folhetos, livros, filmes, entrevistas, pesquisas, palestras, conferências, congressos, etc. Ele é espírita atuante, sendo autor de um livro considerado clássico no campo da cura. O Passe, seu estudo, suas técnicas, sua prática. Inclusive, ampliando o assunto, o autor também escreveu Cure-se e Cure pelos Passes, Manual do Passista, reavaliando verdades distorcidas e a cura da depressão pelo magnetismo. Possuidor de um estilo descontraído e jovial de apresentar suas ideias, é expositor muito requisitado, tendo proferido palestras e realizado seminários em vários países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha e Suécia. Como escritor, vem se firmando por sua versatilidade, atualidade e erudição. E ele está conosco hoje, completando o 3º dia, e vai nos falar sobre uma temática tão importante qual seja Jesus, as curas e o Espiritismo. Ô Jacó, nos brinde mais uma vez com a sua presença tão benéfica para todos nós. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e nos dê o seu recado. Nós fizemos um estudo sobre o magnetismo, a aplicação do magnetismo, e talvez por eu falar demais, ficou faltando pelo menos os primeiros movimentos que se faz no tratamento da depressão. Eu vou fazer isso daqui a pouco,
para não deixar o tema do dia também de fora. Quando nas lâminas apresentadas ontem, até porque considerando que algumas pessoas não estavam no curso, nós lembramos com bastante ênfase que Jesus recomenda que a gente vá e cure. E normalmente nós somos extremamente tímidos e quando vamos fazer alguma coisa na área, a gente vai sem a confiança devida. Porque a gente não confia nem em Deus, nem em Jesus, nem nos Espíritos, mas o pior de tudo é não confiamos em nós mesmos. A gente vai, mas sempre colocando a responsabilidade nos outros. Se o paciente quiser, ele se cura, se Deus quiser, ele se cura, se ele tiver fé, ele se cura. E parece que nós estamos totalmente alheios de tudo isso. A proposta de Jesus, ela foi extremamente ousada. E ele deixou exemplos que podemos dizer que ele tirou do A ao Z. Ele deixou exemplos de toda a natureza. Principalmente, no caso do enfoque do tema, principalmente na área da cura. Porque Jesus curou tocando, sendo tocado, ele curou olhando, ele curou sem ver, ele curou fazendo o que era método, que poderíamos dizer método tradicional da época. E ele curou também de maneiras extremamente indefiníveis dentro do nosso padrão. Não está registrado no Evangelho tradicional, mas existem registros em que um dos modelos de terapia que era vigente à época de Jesus e que há, portanto, o pressuposto de que ele também tenha usado, era uma técnica que, ainda bem, eu acho que por isso ela não ficou registrada, porque senão muita gente ia querer imitar. Ele deitava uma pessoa numa cama um pouco mais larga e a pessoa que curava passava de um lado para o outro por cima do paciente. E nesse método era presumível de que o curador tirava para si o mal e depois ele, com o seu poder, ele jogava o mal fora. Há relatos da época de Jesus de que isso era relativamente comum entre os grandes curadores. Como que a dizer assim, nós não tememos sequer o contágio ou a contaminação. Nós temos um poder que é tão grande que eu tiro, absorvo e jogo fora. O que seria um tanto quanto temerário hoje em dia, principalmente por conta de tantas situações. Haja vista que o Brasil todo, assim como muita parte da Europa, a China já fez, está literalmente parando por conta de um vírus. A gente pode ligar qualquer noticiário de onde quer que seja. Até mesmo se você liga na televisão as redes católicas e protestantes, você vai ver todo mundo só fala de coronavírus. E é preciso ter cuidado, sim, porque trabalhar com estatística, ela tem uma função muito nobre e rica na vida, mas muitas vezes as estatísticas elas nos atraiçoam. Porque se você tiver duas pessoas e uma entrar em falha, você teve 50% de falha. E o que é 50%? É a metade. Mas a metade de 2 dentro de um universo imenso não é coisa nenhuma. Mas a metade de 2, quando só existem os 2, é você praticamente dizimar tudo. Então, estatística é um tanto quanto estranho. Você pode querer usar estatística do tipo, as pessoas que usam calçado têm mais probabilidade de ter câncer do que quem vive descalço. Porque estatisticamente está provado que a grande maioria das pessoas que têm câncer usam calçados. Isso é um dado real. Mas você não pode nunca considerar isso como uma coisa séria para você, a partir de então, começar a andar descalço. Porque essa estatística, apesar de ter seu fundamento, ela não tem a sua aplicabilidade como a gente imagina. E agora, com o coronavírus, a gente está aí num jogo de estatística que é muito esdrúxulo. Porque parece que a gente está dependendo de um número fatídico. Nossa, já que já deu tantos por cento, então agora pode ser que me pegue. Ou então a gente despreza, o número é tão pequeno que eu não tenho que ter esses cuidados. A nossa instituição lá em Natal vai ter a última reunião pública hoje à tarde. A partir da próxima semana estão suspensas as reuniões por recomendação da Secretaria de Saúde do Estado, que não quer acúmulo de gente em nenhum lugar. Só que a gente, toda quarta-feira, a gente tem atendimento magnético. A gente nunca suspendeu, nunca, desde que começou até hoje.
pode ser feriado, quarta-feira de cinza, pode ser o que for, sempre funciona. E provavelmente vamos ter que suspender porque não pode ter tantas pessoas no mesmo ambiente. E lá nós temos. E a nossa instituição cuida de idosos. Todos os idosos nossos são muito carentes, porque só chegam lá já nas últimas, praticamente. Então, foi proibida a visitação. Nenhum idoso na nossa instituição pode receber mais visita. Imagina que novo problema a gente entra. E com esse cuidado todo, coletivo, como é que você vai ser um curador, dizer eu vou abraçar uma pessoa com coronavírus, ou dar um beijo, ainda vou ajudar para ela espirrar, e eu vou emprestar meu lenço e levar no meu bolso? Óbvio que isso seria uma estupidez enorme. Só que na época de Jesus, se a gente for considerar a mesma palavra, era muito mais estúpido. Porque você se abraçava com pessoas com doenças gravíssimas, e a pessoa ficava boa e depois você não se contaminava, mostrando, portanto, um poder de cura fenomenal. E uma das coisas que a humanidade faz muito pouco, com prejuízos, é não pensar nessas situações que eram boas e que a gente perdeu. Porque se alguém em algum tempo conseguia fazer isto, por que é que hoje a gente não consegue fazer quase nada? Onde é que está a mudança? Onde é que está a nossa razão, a nossa inteligência, o nosso sentido de aproveitar lições? A gente perde muito. E as lições que Jesus deixou foram fantásticas. Senhor, eu quero que o Senhor mande os seus anjos para irem curar o meu soldado. E Jesus olha para aquele superior na área militar e diz para ele: mas por que você quer que eu mande os meus anjos? Por que você não pede que eu vá curar seu soldado? Ele diz: Senhor, eu no meu exército, quando eu preciso que alguém vá fazer uma tarefa, eu mando um soldado ir, eu não preciso ir. E o Senhor, com os seus exércitos de anjos, não é necessário que o Senhor vá. Manda os seus anjos e tudo estará resolvido. A expressão de Jesus é de um reconhecimento muito forte. Homem de grande fé. Há tempos eu não vejo alguém com tamanha fé. Pode voltar. O teu soldado está curado. Olha aqui a expressão. O que isso guarda para a gente? Não guarda um efeito singular. Guarda muitas situações. Porque se nós anexarmos uma outra frase que é muito comum ser atribuída a Jesus, a tua fé te curou, a gente parece que tudo então vira mágica. Ah, eu quis, aconteceu. Então eu mesmo me curei e não preciso de ninguém. Será que você mesmo não precisa de alguém? Será que foi você que se curou sozinho, sem nenhuma dependência? Porque quando a gente usa a razão, quando a gente usa a inteligência para carregar para nós energias curativas, será que a gente não está dependendo de nada nem de ninguém? E se eu estou dependendo de algo ou de alguém, será que eu não devo entrar nessa sintonia? Um dia um homem que se dizia ateu, um amigo foi visitá-lo e ele era marceneiro. E quando ele chegou na marcenaria, o marceneiro não percebeu a sua entrada. E ele estava com uma tábua para ser fixada numa outra que era o pé de uma mesa. E se tratava de uma madeira muito nobre, que naquela época não existiam furadeiras. Então você tinha que ir furando aos poucos com uma pua e dava muito trabalho. E ele já tinha feito toda a abertura devida. E quando foi na hora de enfiar o prego, dar uma martelada para o prego fixar a peça, ele olha para a madeira e fica um tempo olhando para a madeira que ia receber o prego. Depois ele olha para o prego e para um tempo olhando para o prego. Olha para a madeira, olha para o prego e olha para o martelo. E o homem estava olhando, ele fazia aquilo, mas que coisa estranha, né? Não era já de colocar a madeira, dar uma martelada e pronto. Até que ele olha para o martelo, pega o martelo de jeito e dá uma única martelada, e o prego entra perfeito. Aí o amigo se aproxima: o que era que você estava fazendo? Ele disse: eu estava colocando o prego na madeira, você não viu? Ele disse: mas por que você primeiro olhou a madeira, depois o prego, depois o martelo?
Ele disse, quando a madeira é muito sofisticada e o móvel é uma encomenda muito cara, eu não posso perder a peça de madeira e nem posso perder o trabalho. Sim, o que é que você faz? Primeiro eu converso com a madeira. Eu digo para a madeira, me desculpe, mas eu vou ter que enfiar um prego em você. Vai doer, mas você vai ficar num móvel que vai ser admirado por todo mundo. Por isso que eu vou ter que enfiar um prego em você. E eu olhei para o prego e disse, olha, você vai mergulhar nas carnes de uma madeira que não merecia isso. Mas você vai ter a função de fixação e não de ferimento. Não fira a madeira para que não doa tanto e ela não rache. E depois olhei para o martelo. Eu não quero que você bata mais de uma vez. Você tem que bater certeiro e o prego fixado uma vez. E o homem disse, e você é ateu? Eu disse, eu sou ateu. E se você é mais religioso do que eu diria, pega madeira, colocada no lugar, pega um prego, segurava o prego e dava uma cacetada e pronto. Você é mais religioso do que eu. Você respeita um pedaço de madeira, você respeita um prego, você ainda pede ajuda a um martelo. Você adoeceu recentemente, ele disse, eu não sei o que é doença nesta vida. Está explicado. Porque não é o sentido de que eu não quero adoecer. É o sentido do respeito que eu tenho à vida. Porque se eu chego a ter o respeito a um pedaço de madeira, a um prego, e peço perdão pelo que vai acontecer, eu não preciso de religião formal. Eu já sou religioso. Eu já vivo a religião como ela deve ser vivida. Era a proposta de Jesus quando ele dizia, a tua fé te cura. A mulher hemorroíça sai de casa, tendo passado 12 anos perdendo sangue sem parar. Isso em si já é um milagre, porque você entra num estado de anemia tão profundo, que a essas alturas muitos órgãos vitais estão severamente comprometidos. A mulher resiste 12 anos, e na narrativa, Jesus vem passando acompanhado de uma multidão. Imagine Jesus passar aqui hoje, a gente saber que Jesus vai passar aqui em carne e osso, e nós estamos no ambiente, a gente vai ficar longe dele, só vai ficar longe se ninguém deixar a gente se aproximar, porque todo mundo vai chegar junto. Não havia segurança, não havia cordão de isolamento, não havia polícia, não havia nada. Todo mundo queria chegar junto a Jesus, e todo mundo chegava. Eu imagino como ele levava empurrão naquele negócio, porque todo mundo queria literalmente tirar uma casquinha. A mulher com 12 anos de hemorragia sai da sua casa, caminha até onde ele vai, afasta a multidão que certamente impedia dela chegar nele, porque está todo mundo querendo chegar nele, como é que eu vou deixar você passar na minha frente? Porque se hoje a gente ainda é assim, naquele tempo nós éramos muito mais brutos. Essa mulher rompe a multidão, se lança, porque já não alcançava mais, já não tinha mais energia, então ela se lança e toca-lhe a veste. Não tocou nele, tocou na roupa de Jesus. Quem me tocou? Saiu de mim uma virtude. Alguns traduzem assim. Outros diziam, saiu de mim um toque de vida. Quem me tocou? Pedro, o discípulo mais bronco na minha leitura, era o mais bronco discípulo de Jesus. Ele deve ter dito, não do jeito que a gente lê assim, e Pedro então chegou para Jesus e disse, Senhor, todo mundo te toca, cara. Pedro não disse isso. Ele disse, que é isso, Senhor? Tu quer saber quem foi que lhe tocou? Você está de brincadeira. Porque estava todo mundo tocando Jesus. E aí a mulher, ele se vira, olha para a mulher, ela disse, fui eu, Senhor. E eu estou curada. Aí Jesus disse, a tua fé te curou. Aí eu pergunto para vocês,
Então a fé dela era na roupa de Jesus. Concorda? A fé dela era: se eu chegar até Jesus. Ou a fé dela era tão forte que a fez sair de casa com hemorragia, com fraqueza, venceu a multidão, se jogou e tocou. Ou a fé já existia antes de tudo isso. Será que a fé foi somente tocar na veste? Claro que a fé já existia. Então por que se a fé já existia, por que ela não já se curou antes mesmo de sair de casa? Ela disse: eu vou tocar em Jesus, eu não vou conseguir. Não vou conseguir com essa multidão, eu não tenho forças mais. Eu não vou ficar aqui, eu vou ficar na fé de que Ele vai me sentir de longe e vai me curar. A fé dela se estabelece na hora em que ela decide o que vai fazer. Mas precisava de um momento físico. O momento físico é o momento da transmissão e da absorção do fluido. Que muitas vezes a gente quer se descuidar disso. Parece que tudo vai ser vir por milagre. Então, de repente, cai uma onda do céu, cai um raio e resolve todo o problema. Não pode ser desse jeito. Porque nós estamos humanos, nós estamos na matéria, e as realizações na matéria, se não forem dentro de princípios materiais, serão aberração da natureza. E a lei divina não comporta aberração. O que nós chamamos de milagre, já diz Allan Kardec no começo do Livro dos Espíritos e ratifica em O Livro dos Médiuns. Milagre não existe. Existem fenômenos incompreendidos ou mal compreendidos. É o que nos acontece. Porque nada do que Jesus fez foi, no sentido literal, milagres. Porque senão, nós estaríamos à mercê de algum espírito que tivesse muito poder e viesse aqui e fizesse o que quisesse. A força da cura de Jesus, ela estava não necessariamente só em ele jogar um fluido, mas era um poder que gerava uma transformação em você. Se você dá área de pedagogia, literatura, se você dá aula, você é professor, você entende e leia Jesus como o maior pedagogo do mundo. Porque ele o tempo todo nos instigava a raciocínio. Porque se ele diz para você: a tua fé te curou, a mínima obrigação que você tem com você mesmo é descobrir em que fé é essa, o que é isso. E você, sendo a mulher morruíça, você pergunta: mas eu já tinha fé nele. E o fenômeno ainda não tinha acontecido. O mesmo Jesus que curou, olha para o lado e diz: Pedro, traz para mim um figo, e aponta a figueira. Pedro, mais uma vez, dá uma risada. É a minha leitura da Bíblia, é assim. Pedro dá uma risada, olha para Jesus e diz: Senhor, não é tempo de figo, o Senhor está brincando comigo. O Senhor já gosta de fazer brincadeira, né? Quer dizer que o Senhor agora acha que eu vou tirar um figo numa figueira que não tem figo. Jesus não fica sério. Jesus dá um riso também. Como quem diz, Pedro continua Pedro. Ou, se for para traduzir num bom português, Pedro continua pedra. Aí, Pedro, pois tá bom, então não tem figo. Não. Pois então que ninguém coma mais nenhum fruto dessa árvore. Você sabe como é que se chama isso? Mal olhado, agouro, olho gordo de Jesus. Porque, segundo Marcos, não Marcos aqui, Marcos que estava lá junto dele, Marcos disse que eles foram para a próxima cidade e voltaram na manhã seguinte. E na manhã seguinte a figueira tinha secado até a raiz. E Mateus diz mais ainda: a figueira morreu instantaneamente. Veja que olho gordo danado de Jesus. Jesus tinha que matar aquela figueira naquela hora? Tinha. Porque ele queria dizer que o fluido magnético ele tem poder para o lado que você dirigir. Eu posso realizar uma cura se eu dirijo a minha potência para a cura.
Mas nós dirigimos muitas vezes a nossa potência para onde não devemos. Veja que situação comum. Amanheci com a dor de cabeça terrível, já faz 3 dias. E eu nem vou tomar esses remédios que não resolvem. O que acontece? Você pode tomar os remédios todinho e não vai resolver. Porque você já se contaminou com a não solução do problema. A gente é muito condicionado, não ao que eu penso no momento, mas como eu realizo a minha vida mental e emocional. Muitas vezes a gente quer mudar a vida interior no efeito de uma frase. Nós precisamos fazer valer a mudança. Isso é a força da fé. E isto é o que faz com que o fenômeno aconteça. Porque quando você tem a força, você move até quem não tem fé nenhuma. E nós somos tão fracos que a gente cria condicionantes para os outros. Eu te ajudo se você tiver fé. Quer dizer que se eu não tiver fé, você não me ajuda. Não, porque se você não tiver fé, você não é favorável. Se você não é favorável, o meu esforço vai ser maior. Mas eu posso. Na hora que você se impõe com consciência do que você pode, a reação do outro não é tão relevante quanto a que você possa fazer. Porque Jesus foi tocado sem nem ao menos saber quem era, nem o que era. E ele tinha uma sensibilidade magnética tão grande, que ele percebe que alguém entrou fluidos. Muitos de nós que aqui estamos, muitas vezes a gente está sendo roubado de fluidos. Tem pessoas que não percebem quando, nem por quem. Quando chega em casa, diz: nossa, eu não fiz nada hoje, mas eu estou como se eu tivesse perdido minhas energias todas. E perdeu. Alguém tirou. Tem outras pessoas, aí já é um número bem menor, que estando no ambiente começou a perder fluidos. Opa, alguém está tocando a minha túnica. A gente não é Jesus, mas sente que tem uma virtude saindo. E aí você já procura uma saída, uma providência. Quando eu comecei a fazer seminários no Passes, era muito comum as pessoas me tirarem fluidos. Por quê? Vamos colocar racionalmente. Eu estou aqui oferecendo uma coisa. E quem veio para um curso, veio porque quer tirar essa coisa. Então já há uma tendência natural de eu estou aberto para a doação, e quem vem já está aberto para sugar, para receber. Então é uma exposição relativamente complicada. E quanto mais o assunto for denso, não é tenso, denso, maior é esta possibilidade. E no começo, hoje eu já digo publicamente, porque hoje já não acontece mais. Não sei se porque eu já sou mais defeso ou o que é, mas já não acontece mais. Pelo menos faz muito tempo que não acontece. E não aconteceu aqui em 7 Lagoas tampouco. Mas eu estava fazendo um seminário e de repente eu sentia que eu estava perdendo energia. Eu digo: opa, tem alguém roubando minha energia. Então a primeira coisa era que eu já sentia que eu estava caindo. Eu estava falando e daqui a pouco começava a dar uma sensação de cansaço, de abatimento. Eu digo: opa, peraí. Aí eu discretamente ia falando e aí olhando de um por um, olhando todo mundo. Aí eu descobria quem estava dormindo, quem estava acordado, bem facinho. Aí eu saía olhando de um por um, até que eu encontrava quem estava me carregando fluidos. Quando eu olhava, ele estava lá, mas chega, na hora que eu cruzava, parece que formava um túnel. Epa, aqui está o negócio. Aí eu fazia assim, pegava uma cadeira, colocava uma cadeira no palco. Olha, eu estou falando de outro assunto, mas eu queria fazer uma demonstração para vocês, como é que funcionam os dispersivos. Estou com vontade de mostrar para vocês agora. Depois eu explico. Aí eu disse: deixa eu escolher aqui uma pessoa. Aí quem era que eu escolhia? A Dita, né? Não adiantava ninguém pedir, porque eu não queria ninguém, eu queria aquela criatura. E colocava a criatura aqui. Eu disse: olha, eu vou fazer aqui uma série de dispersivos, depois eu explico. Aí tome de dispersivo. Quando eu sentia que eu recuperava e parava, aí a partir dali já a pessoa não me tirava mais nada. Dizia: pois não, pode voltar para lá. Daqui a pouco eu vou falar sobre técnicas, aí eu vou explicar como é que se faz isso que eu fiz. Estava resolvido o problema.
Uma vez eu falei isso num outro seminário, e tinha uma pessoa que de vez em quando ia no seminário meu e queria que eu ia me ligar. E a pessoa disse assim: eu uma vez estava num seminário e você me chamou para... E você me chamou para aplicar um dispersivo em mim. Até hoje eu estava sem entender por quê. Eu digo: é porque você era sugão, você estava me sugando toda a vida. Foi interessante, que vejam como é que são as coisas. O que é o encontro da teoria com a prática? Se uma pessoa é muito sugadora, você pode ser sugador circunstancialmente. Por algum motivo, naquele momento, você puxa um pouco de energia de alguém, mas depois passa. Mas tem pessoas que parece que nasceram para sugar a energia dos outros. É impressionante. Inclusive, esse tipo de gente tem uma pergunta que eu não sei a resposta. Para onde vai essa energia? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia do que eles fazem com essa energia. Porque eles sugam tanto direta como indiretamente. E aí, raciocinando em cima disso, se eu roubo muita energia das pessoas, quem está perto de mim sente alguma coisa estranha. Na primeira vez você não percebe. Na segunda, até que vai se repetir tanto que a pessoa vai dizer: toda a vida que eu estou perto daquela pessoa, quando eu saio abatido. Então você começa a refletir, e uma hora você descobre que aquela pessoa é sugadora. Se você para conversar com ela, quando está no meio do assunto, você fica sem saber o que falar, você fica meio perdido, é ela sugando sua energia. Por consequência, essas pessoas, tecnicamente, é para elas terem muita dificuldade de relacionamento. Eu conheci 3 grandes sugadores naturais, 3. Não conseguia ter relação com a família, nunca conseguiu um namoro, nunca se casou, nunca nada. Não tem quem suporte ficar perto. Essa pessoa está condenada? Não, essa pessoa está pedindo auxílio, que alguém ajude magneticamente. Porque na hora que você dispersar bem, essa pessoa começa a reverter o processo. Só que não é uma dispersão, são várias. A primeira pessoa que eu peguei muito sugadora era uma pessoa 100% isolada. Ninguém queria conversa com essa pessoa, ele não tinha nada, ele não conseguia fazer paz com ninguém. E não era por briga, não era porque ele era grosseiro, não, ele não conseguia, ninguém conseguia ser amigo dele. E ele dizia que já tinha pensado em se matar, porque ele não entendia como é que todo mundo tinha amigos e ele não conseguia ter um amigo. Como é que ele nunca teve uma namorada, como é que ele nunca teve nada. E era exatamente por essa característica. Você fica mais perto um pouco, daqui a pouco você está sem energia. E aí, como ele era de Natal, eu aproveitei, só vamos fazer uma experiência. Nessa época eu nem tinha tanto conhecimento, nem tinha esses raciocínios todos, mas eu sabia das funções dos passes dispersivos. Eu disse: vamos fazer o seguinte, você vem aqui em casa 2 vezes por semana e eu vou fazer os passes dispersivos em você. Apenas isso. E não fiz mesmo nada não, só dispersava. Só que naquela época, os passes que você ia nas casas de espíritas duravam 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. E eu fazia 10 minutos no dispersivo dele. Era muita coisa. Para mim mesmo, aquilo era um absurdo. Mas eu não conseguia parar quando eu começava a fazer dispersivo dele. Então fazia. E eu fiz aquilo ali mais ou menos 1 mês, umas 4 semanas eu fiz. E aí depois ele disse: não, já estou no trabalho, não estou podendo vir, depois eu vou encontrar uma outra hora. E ele desapareceu, não apareceu mais. Encontro com ele 6 meses depois, ele: oi, Jacó, rapaz, tudo bem. Eu achei tão estranho aquele sorriso dele, porque ele não tinha mais sorriso, ele era aquela pessoa: oi, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus, eu estou bem. Aquela coisa quase morta. E o homem de repente deu um sorriso. Eu digo: nossa, como você melhorou, rapaz, eu vou me casar, você acredita? Eu digo: agora que eu descobri que dispersivo ajuda o cara a se casar. Óbvio que aquele era um caso muito particular, mas eu sequer imaginava uma reação desse tipo. Ele tinha amigos, estava bem no emprego que ele ia sair, agora estava bem no emprego, já tinha galgado uma nova posição no emprego. Muita gente dizia para ele: mas rapaz, eu não conseguia ser seu amigo, mas você é um cara tão legal, como é que eu não via isso antes? Não ia ver mesmo, porque ele sugava tanto que ele se isolava. Isso é a observação dos fenômenos da natureza, dos fenômenos do magnetismo, e mais forte ainda, isto é um clássico fenômeno de cura. Porque às vezes a gente está querendo curar uma ferida, está querendo curar um tumor, está querendo curar
alguma desarmonia psicológica, de repente você tem um problema que absolutamente ninguém resolve e que vai ser um infortúnio para você a vida inteira. Quando Jesus diz, vai e cure, ele não disse, vá somente e cure físico. Aí o nosso detalhe, às vezes, é que a gente não só não quer se preocupar numa cura física, e queremos dizer, não, nós vamos fazer a cura espiritual. Como se uma cura espiritual fosse algo muito mais fácil. Eu estou falando cura espiritual no sentido de curar a alma, de curar o espírito. Não é tão fácil. A gente quer muito aprender, eu até falei isso na sexta-feira, a gente quer amar, sem entender as razões. Como é que a gente vai viver querendo bem sem entender as razões? Em muitos cursos de magnetismo de passes no Brasil, as pessoas que participam ouvem o seguinte conselho: ame a pessoa que você vai aplicar um passe. Ame. Aí eu pergunto, como é que eu posso amar você? Terminei o seu passe, não, agora eu já não é você, agora eu amo você. Terminou, eu amo você. E se você trabalha numa casa com muita gente, vamos que você atenda 30 pessoas e você teve que amar 30. Se você amou o mesmo, eu pergunto, quem foi o 15º que você amou? Você não sabe. Como é que eu tive uma relação de amor e eu não sei com quem eu tive o amor? Ou seja, nos ensinam o impossível. Ame as pessoas. Eu não posso amar as pessoas porque o amor não é uma coisa que eu tenha esse domínio, como muitos pais pensam que tem. Minha filha, se você casar com esse rapaz, ou seja, ela domina. Você não pode gostar dessa pessoa. Alguém daqui já ouviu alguma vez essa expressão na vida? Você se apaixona e vem logo um decreto de lá para cá. Não se apaixone por essa criatura. Não tem a minha aprovação. Sim, mas não é com você que eu vou me casar. Eu estou querendo com essa. Mas você vai quebrar a cara. Eu vou quebrar a minha, não é a sua. Uma vez um filho meu ouviu eu fazer uma palestra do tipo. Ele chegou, pai, então eu posso escolher quem eu quero casar. Pode, meu filho. Quem você quiser pode escolher e casar. Agora veja lá com sua mãe o que ela vai dizer. Porque eu fico na boa, o problema é da mãe. Mas na realidade a gente acha que pode mandar no amor do outro, não pode. E no seu também não. Quantas vezes a gente já se apaixonou por a paixão mais absurda do mundo? Vamos começar pela paixão mais simples que a gente tem. A primeira vez que a gente se apaixona por um ator ou atriz. Ah, meu Deus, pronto. Aí o mundo treme, a gente surta. Não é por uma pessoa, não é por uma coisa que passa numa tela da televisão. E no tempo dos meus pais era pior ainda, você se apaixonava pela voz. Porque você não via, era só no rádio, então você dizia, nossa, eu sou apaixonada por Jerônimo, o herói do sertão. O tal do Jerônimo teve tantas apaixonadas por ele, ninguém nem sabia como era a cara do sujeito. Ninguém manda no amor de ninguém. Mas eu tenho um certo poder sobre o meu sentimento. Eu posso dizer o que eu amo, apesar de que o verbo hoje está muito desgastado. Eu amo esta cadeira. Como você ama a cadeira? Você gosta dela. Você quer ter ela para você. Amar é outra coisa, mas a gente está gastando tanto o verbo amar, que hoje a gente ama as coisas e quer possuir as pessoas. E aí dá tudo errado. A gente tem que possuir as coisas e amar as pessoas. Mas só que o meu amor não é o amor em você, é o meu, por isso que ele é possessivo. O amor é em mim. Eu quero ser um bom passista. Como é que eu vou exercer o amor? Eu vou amar o que eu faço. Aí eu amo todo mundo. Então eu faço isso com amor. Aí eu alcanço. Mas normalmente ensinam para a gente que a gente tem que amar o outro. E o outro é difícil de amar. Muitas pessoas chegam para a gente e dizem, olha, eu não sei. Uma situação extremamente crítica, onde a gente encontra um grande processo de cura. Uma grande amiga minha, um dia, ela veio fazer uma revelação para mim, que me pegou de choque. Amiga mesmo. Ela chegou, Jacó, eu nunca conversei isso com ninguém, nem com o meu marido.
Eu morro de medo quando uma mulher chega com esse assunto, porque eu sei lá o que ela vai dizer. Eu disse, sim, mas vamos confiar em Jesus, eu já meto Jesus no meio da história, já vou ficar muito. Não, Jacó, mas não se preocupe. Eu disse, não estou preocupado. Jacó, o assunto é muito grave. Você sabe que eu tenho um casal de filhos, uma menina e um menino. Eu odeio a minha filha. Odeio. Se eu pudesse, para mim ela morria. E se eu não fosse espírito, eu até matava. Eu tomei um choque. Porque olhando ela vivendo com a filha, você não percebeu. Você percebeu que tem uma coisa estranha. Ela era mais atenciosa com o filho do que com a filha. Mas daí você pensar que a mãe guardava aquele sentimento contra a filha. Eu digo, e agora? Não adianta eu dizer que a palavra, não, meu amor, reze e peça a Jesus que venha ajudar, porque ela já rezava a vida toda e não melhorava. Não, vamos pedir aos espíritos para lhe proteger. Não, você vai em psicologia e vai resolver isso. Lógico, tudo isso ajuda. Mas ela precisava de um choque do jeito que ela deu em mim. O primeiro choque que eu dei nela foi assim. Eu digo, por que você não mata? Jacó, mas é errado, não é? Não, mas você não acha que seria uma boa? Não resolveria seu problema? Ele disse, não resolveria. Então matar está fora do jogo. Eu disse, mas Jacó, você não vai dizer nada mais agradável do que isso? Eu digo, o que foi que você me disse? Você quer matar sua filha, você não a ama, você a odeia. Como é que você vai tratar essa criatura? A conversa foi longa, muito longa mesmo. Foi conversa ali por umas 4 horas. Ela chorou muito, ela se emocionou, depois extravasou um pouco da raiva, até que entrou na zona em que você ouve. E ali a gente começou a conversar de fato sobre o problema. No caso, eu já era psicanalista, então era bem mais fácil ter algumas experiências, contar alguns casos que eu envolvesse. E foi o que eu fiz. Quando no final ela disse, como é que eu pude ter a coragem de odiar minha filha? E eu digo, não tem problema. E como é que eu disse isso para você? Talvez porque a gente precisasse conversar. Porque eu nunca disse isso para ninguém. Eu morria de medo. Eu me abri com você e você agora, sem dizer nada, que ela imaginava que eu fosse condená-la, fosse apontar erros, você não me disse nada e eu agora estou arrependida desde o primeiro dia que eu tive raiva dela. Eu digo, essa é a grande luta que você vai ter que enfrentar. E como é que eu posso enfrentar? Você vai ter que enfrentar. A gente trocou mais algumas informações, que não vem ao caso, e eu disse, e agora você vai fazer passes nela. Se já eu tive vontade algumas vezes, mas o meu ódio era tão grande que eu desistia. E a ela que continue na vida dela, eu não estou nem aí para ela. Ela começou a aplicar passes. De novo, que passes? Todo mundo pergunta, que passes? Que técnica? Usou o cérebro, o coração, sei lá, dispersivos. Disperse. E eu só falei isso, disperse. Se ela não aceitar, quando ela estiver dormindo, disperse. E quando você terminar, se ela estiver dormindo, você diga, minha filha, me perdoe. Me perdoe, eu vou ser a mãe que você merece. Deixe ela dormir. Agora só fale isso no dia que você sentir. Mas eu estou sentindo agora. Pois é, quando você estiver perto dela e sentir, diga que a ama. Ou então, diga que vai fazer o melhor por ela. Se você não tem como dizer agora que ama, diga que vai fazer o melhor. Mas se comprometa com isso. Se ela estiver acordada, você faz os dispersivos. Quando ela dormir, você vai lá e conversa com ela. Dormindo. Mas tem que ser sono profundo. Converse com ela. 1 mês e meio depois, ela me procura. Jacó, você não acredita. E já entrou chorando. O que foi, criatura? Aconteceu demais. Jacó, eu estou muito arrependida de tudo. Eu não paro mais de chorar. Eu digo, bom, então transforma essas lágrimas em algo bom. Mas é aí que está, Jacó. Eu estava indo muito bem. Mas aí eu estava um dia um pouco nervosa. A minha filha chegou e disse, mãe, quando ela me chamou de mãe, voltou aquela coisa ruim. Eu disse, o que é? Disse, mãe, deixa eu lhe fazer um passe.
eu caí num pranto imenso. E minha filha dizia: mãe, você já está chorando por quê, mãe? Disse: minha filha, você não vai saber nunca. Eu não suporto. Mas mãe, eu só quero lhe fazer um passe. Não, mas não é você. Eu não suporto o que estava dentro de mim. Deixa eu lhe fazer um passe. A menina não sabia fazer passe. Nunca tinha feito. Nunca tinha estudado. Mas via a mãe fazer dela. Eu vou fazer igual a senhora faz comigo. E fez dispersivos na mãe. Hoje, isso tem mais ou menos uns 8 a 10 anos. Hoje é carne e unha. É um amor tão visguento de um jeito, que da última vez que eu vi as duas, eu disse: olha, por favor, vamos fazer um passo agora para afastar um pouco. O negócio não vai mais. Isso é um milagre fantástico, porque se a gente considerar que essa diferença, ela vinha de um processo reencarnatório, que tem que ser, porque ninguém tem ódio, eu posso não gostar de você, mas ter ódio, querer matar um filho, isso é uma matriz muito forte que está lá atrás. E os dois reencarnaram para quê? Para vencer essa diferença. Então, na hora que você rompe essa diferença e religa essas pessoas agora pelos outros laços, tem cura mais bonita. Que cura fantástica é essa que Jesus nos propõe? Não é cura do corpo. São curas muito mais profundas, muito mais difíceis, que muitas vezes a gente encontra nos medicamentos, nos médicos, nas clínicas, nas várias terapias que nós temos. Psicologia, psicanálise, psiquiatria, terapia de pirâmide, seja lá do que for, a gente tem uma parafernália enorme para nos socorrer, mas tem horas que nada disso funciona. Nessas horas o magnetismo costuma funcionar. Por isso que Jesus propôs com tanta veemência: cure, limpe feridas, ressuscite, expulse demônios. Ou seja, faça tudo. Você pode fazer. Mas como é que você pode? Você se impondo. Quando no texto ele diz assim: ide à casa das ovelhas de Israel e ide buscar as ovelhas perdidas. E quando chegar lá, diga: é chegado o reino dos céus. O que Jesus queria dizer com isso? Nós não somos Israel, nós não somos ovelhas. O que ele queria dizer para cada um de nós? Ele queria dizer assim: seja você mesmo, vá lá e faça. Esse é o pecado. O que a gente está esperando? Eu vejo Jesus sempre um ser muito altaneiro, muito sério e sereno, mas um indivíduo que era literalmente igual a todos nós. Ele não impunha distâncias, ele impunha distâncias a dois grupos: os hipócritas e os, na época, a gente chamava de religiosos, que eram políticos religiosos. Eram dois grupos que Jesus se manifestava duramente. Fora desses, ele falava com serenidade. A gente lê muito Jesus como sendo aquela pessoa um tanto quanto muito distante de nós. Não. Jesus está ao meu lado, tá? E não é dentro de mim não, ainda. Por enquanto ele está ao meu lado. Quando eu vou dirigindo, que de repente alguém faz alguma coisa que eu vou querer estourar, eu digo assim: bom, se Jesus estiver mesmo aqui ao meu lado, ele vai gostar do que eu vou fazer? Não. Então eu não faço. Tire Jesus do Evangelho de há 2000 anos e ponha do seu lado. Se vai fazer alguma coisa, está na dúvida, pergunte a ele. Perguntar como é que ele vai reagir se eu fizer desse jeito. E rapidamente a gente vai começar a viver Jesus mais próximo. É esse o Jesus que a gente está precisando. É o meu Jesus ao meu lado. Porque o Jesus que está no Evangelho, ele está muito longe. Toda vida que eu preciso dele, ele está longe. Temos que tirar ele dali. Da cruz eu nem falo mais. Jesus já tem que estar fora da cruz. Já pensou, faz 2000 anos que esse homem está preso na cruz e a gente continua com ele pendurado no pescoço. Nós somos tão radicais nisso que numa determinada palestra eu contei um exemplo que eu contava algumas vezes. Eu disse: Jesus sugeriu que cada um carregasse a sua cruz. E eu perguntei a uma pessoa que tinha feito uma palestra: e como é a minha cruz?
Uma pessoa já você está brincando. Eu disse, não, estou perguntando sério. Como é a minha cruz? Ele disse, a sua cruz é você que faz. Eu digo, pronto, era isso que eu queria saber. E ele ficou sem entender também, porque para mim o assunto terminou aí, porque realmente eu estava querendo saber o que era que ele achava. A partir daí eu disse, olha, a minha cruz é beleza, muito boa a minha cruz. Ele disse, mas por quê? Eu digo, a minha cruz é feita de isopor. E eu ainda coloquei 2 roldanas na base dela. E todas as vezes que eu tenho que andar com a minha cruz, eu ponho um acolchoado no ombro. Então eu vou com a minha cruz para qualquer lugar. Mas você está brincando com o Evangelho? Porque a cruz de Jesus, sim, aquela era dele. Foi ele quem escolheu. A minha sou eu quem escolho. Eu não tenho que colocar uma cruz super pesada nas minhas costas. Eu coloco a cruz que eu achar que devo. Eu coloco uma cruz bem maneirinha. Porque eu viajo tanto, se eu faço com uma cruz pesada, eu não chego quando eu vou, meu amigo. Então eu tenho que ser uma cruzinha bem leve. E quando você desencarnar, ela pode ir comigo, não tem problema, é maneira. Mas algumas pessoas ficam meio revoltadas, que eu estou brincando, estou tripudiando do Evangelho. Não, eu estou sendo bem real. Por que eu tenho que sofrer se eu posso não sofrer? Quando é inevitável, eu aceito. Pronto, aqui eu estou numa cadeira de roda, foi inevitável, é inevitável, eu estou aceitando, não reclamo, não, às vezes dói demais, aí quando dói demais eu dou o meu jeito, mas eu vou do mesmo jeito, eu não estou para reclamar disso, porque eu não tenho como evitar, então, se na hora que eu tiver mesmo, eu saio, e já estou saindo. Mas se eu posso evitar, eu acho que vocês nunca vão me ouvir falar numa palestra assim, meus irmãos, nós temos que sofrer. A gente está aqui para sofrer, porque desse jeito a gente progride. Eu digo, olha, se eu sofrer muito, eu vou me revoltar, eu não vou progredir, então eu não concordo com essa teoria. Então, na hora que eu estou sofrendo, eu procuro dar um jeito, sem comprometer nem a vida, nem a natureza, sem nada. Por que eu tenho que sofrer? Eu tenho um amigo que um dia ele foi fazer uma palestra, e era uma palestra num seminário. E ele chegou e eu vi o palestrante anterior. E o palestrante anterior fez essa palestra de louvor ao sofrimento. Não tinha outro nome, não era um nome bonito, sofisticado, mas no fundo, ele passou a palestra quase toda dizendo que aqui neste mundo de provas e expiações, a gente tem que amargurar mesmo, agora tem que viver resignado. E o cara não gostou daquilo, né? Porque ele disse, meu Deus, não pode ser assim. A gente, lógico, a gente vai sofrer, quem está na terra, quem não sofre. Mas a gente está no sofrimento para superá-lo, e não para mergulhar nele. Aí ele, quando começou a palestra dele, ele começou mais ou menos com essa história que eu falei do prego e do martelo. Só que como ele estava com raiva, ele não foi conversar nem com o martelo, nem com o prego, nem com a madeira. Ele pegou o martelo. Aí ele disse assim, olha meus irmãos, se eu sofrendo, eu progredir, eu vou andar com um martelo, de vez em quando dou uma cacetada no dedo, aí eu progredo rapidinho. Ou seja, destruiu a palestra do sujeito com uma martelada só. Porque, lógico, o sofrimento faz parte do nosso progresso, não estou tripudiando disso. Mas eu não posso estar nesta vida pensando, eu tenho que sofrer. Como que eu tenho que sofrer? Eu tenho a Elizabeth Lacerda que vai cantar com Alex. Como é que eu vou sofrer? Eu vou sofrer se eu simplesmente disser que não vou ficar e vou embora. Aí eu estou sofrendo porque eu quero. Não é assim que a gente faz? Vocês vieram para o seminário. Quem não quis, foi embora. Não tinha ninguém amarrando ninguém aqui. Então isso vale para tudo. Chega no carnaval, eu não gosto de carnaval, nunca gostei. E não é porque eu sou espírita, nunca gostei de carnaval. Os meus amigos, no tempo de juventude, diziam, mas rapaz, você não vai? Eu disse, não. Você é um idiota. Sou. Se você ficar satisfeito com isso, sou. Agora para carnaval não vou, porque para mim, idiota é o cara ficar bebendo e pulando feito doido. Isso para mim é idiotice. Então eu prefiro ficar na minha idiotice lá em casa, lendo um bom livro, às vezes descansando. Então a minha juventude toda foi assim. Então o que é idiotia? Idiotia é uma classificação que alguém dá baseado em alguma coisa. Eu prefiro viver sem buscar esses sofrimentos. Não, mas você vai ter um prazer enorme se no outro dia uma ressaca brutal. Eu não quero ter ressaca. Eu como fui hipertenso durante muito tempo,
Quando eu tinha um surto hipertensivo muito forte, que tinha que ir para o hospital tomar remédio, no outro dia eu passava o dia inteiramente de ressaca. A ressaca de quem tem hipertensão, se alguém aqui tem, sabe que é uma ressaca, diz que é muito pior do que ressaca de cachaça. Se eu já sei o que é isso, sem beber, para que danada é que eu vou beber, pelo amor de Deus? Vai pro Brau. Não vou. Eu não vou para um Brau, então para que eu vou beber? Não vou. Então, tem muitas vezes que na nossa vida a gente facilita as curas, as vitórias, simplesmente a gente pensando melhor. Reflete só um pouco. Se você refletir, você vai ver que não vale a pena. E aí a gente vai. Eu terminei falando demais. Eu ia fazer uma demonstração, mas também eu estava meio. Vou fazer, mas estou meio limitado por conta dos meus movimentos. E para fazer essa demonstração eu tenho que ficar em pé. Então eu vou fazer um único movimento rápido, porque como algumas pessoas aqui exteriorizaram o interesse em trabalhar depressão, e a depressão é dividida em 3 níveis. Qualquer caso de depressão começa pelo nível 1, independente da gravidade, da cronicidade, começa pelo nível 1. Depois de ter evoluído nesse nível 1, que vai para o 2, quando evolui no 2, aí vai para o 3. Então, é um progresso. Eu vou fazer os movimentos básicos do movimento 1, e no livro, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, você tem toda a descrição do movimento 2, do movimento 3, como você faz para mudar de 1 para o 2 e do 2 para o 3, então tem tudo. Se você entender o 1, você entenderá o resto, tá bom? Como eu estou dizendo, eu não posso fazer muito movimento, não é pelo movimento em si, é porque eu tenho que ficar meio parado, e parado para mim é a pior situação no estado em que eu estou hoje, porque dói muito. Eu tinha até prometido a uma pessoa que ia convidá-la, mas ela veio de vestido, então por isso ela não vai vir. Eu vou convidar um homem. Eu vou convidar um homem, vem aqui na frente para. Não precisa estar em depressão, porque eu não vou poder fazer. Eu vou só demonstrar os movimentos. Para que vocês vejam. E se no caso estiver filmando, que eu acho que está ou não? Está filmando. Então procure registrar da melhor maneira. Onde é que a câmera está filmando? É essa aqui. Está legal. Se você puder colocar a sua câmera um pouco mais para lá, para você pegar o movimento que eu vou trabalhar aqui desse lado, e num dado momento eu vou vir para o outro lado, tá? Para você pegar bem, porque depois quem tiver dúvidas é só ver os movimentos no vídeo, tá? O curso fica para ver isso depois. Nós vamos trabalhar basicamente o centro esplênico, lembrando que a posição dele está no ângulo de 45 graus. O centro esplênico está aqui neste ponto, literalmente aqui, e ele abre, o eixo dele, ele abre para cá. Em vez de ser para cima ou para lá, ele abre aqui. Então ele abre aqui. Todo o meu movimento vai ser considerando este eixo. E como eu vou trabalhar transversais, só para ver uma primeira vez, eu vou fazer como se fosse aqui, e depois eu vou para lá, porque quando eu for para lá, eu vou ficar de costas e vou tomar a visão de muita gente. Tá? Então eu vou fazer de conta que ele está deste lado, mas na realidade ele está bem aqui. Então nós vamos fazer transversais. Os transversais, em tese, é aquele em que uma mão sai junta da outra, uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Só que o eixo está aqui, ele vem subindo. Mesma coisa no caso, né? Ele vai subindo. A minha movimentação de mãos vai começar sempre no eixo. O que é que eu estou dizendo? Se eu estou saindo aqui bem perto, está aqui. Mas se eu, na hora que eu estiver fazendo um outro movimento mais acima, à medida que eu for fazendo o calmante, eu vou saindo do eixo. Então aqui a minha mão vai subir uma e descer outra. E uma outra expressão que eu usei no curso, vocês lembrem bem, nós trabalhamos em planos. Então a minha mão, ela tem que sair como se eu aqui tivesse um plano. Então a minha mão não pode fazer isto. A minha mão tem que ir reta. Uma sobe e a outra desce. Com o tempo, você fazendo isto, um braço vai cansar mais do que o outro. Porque o que está subindo, ele vai cansar. E o que está descendo, descansa.
Então a gente pode fazer dentro da sequência, que logo em seguida eu vou fazer a sequência, a gente pode fazer num primeiro momento, o melhor posicionamento é este aqui, eu virado para a cabeça dele, mas de forma perpendicular ou paralela, e não voltado para ele, porque se eu voltar para ele, eu vou só simular aqui, nem é muito bom para eu fazer. Mas vamos que eu vou trabalhar esse eixo, estando eu nesta posição, para eu poder fazer isso, eu vou dar uma torção muito forte na minha coluna. Se eu for fazer só uma vez, eu consigo, mas se eu for fazer isso aqui durante 10 minutos, eu vou ter problema de coluna. Então, o ideal é eu ficar aqui, e à medida que eu vou fazendo, eu posso, no máximo, precisar pender um pouco para um lado. Quando eu fizer uma outra levada, quando eu for continuar, eu mudo de posição, e fico agora aqui de frente para os pés, mas normalmente aqui, ó, perpendicular ao corpo. E aí agora o meu braço que subia, que era o direito, ele agora desce, e o esquerdo sobe. Então, esse é o movimento transversal, que eu vou subindo neste eixo, que é o eixo do centro esplênico. Tudo isso que eu fiz aqui para vocês verem é feito do lado de lá. Como é que a gente começa hoje o primeiro nível? Eu não pedi para ele, porque não vai dar, como eu disse, para fazer tudo. Começa com o paciente de costas. Ele está deitado de bruços. Se aqui ele está nesta posição, cabeça para cá e pés para ali, ele virando de costas, vamos encontrar o reverso do esplênico. Não, bom, se quiser virar, onde é que está o reverso do esplênico? Quando ele virou, o esplênico veio para cá agora, ele está descendo aqui desse meu lado. Onde é que está o reverso do esplênico? Está no mesmo ponto e subindo do mesmo jeito. Então a gente não precisa nem se preocupar onde é que está o reverso do esplênico. Então, quando um paciente em depressão começa, a gente não faz relação nem faz tato. A gente já começa movimentando. Já que ele virou, então eu vou fazer aqui. Você pode fazer numa única levada, da mão desde o coronário até os pés. Você pode fazer isso em partes, você pode fazer, vem até, por exemplo, a região da cintura. Vamos que você vai fazer 5 vezes esse movimento. Depois você vem na mesma velocidade, na mesma altura, você se desloca e faz o mesmo movimento até além dos pés. O mesmo número de vezes. Se você tem habilidade, você já vem de uma vez. Se eu peguei do coronário e vim até os pés, só ficou um centro de fora. Quem foi que ficou de fora? Exatamente o esplênico, que é o principal de todo para o processo. Então eu faço, primeiro de tudo, esse alinhamento nesses centros. Depois eu faço no esplênico, na mesma velocidade, na mesma altura. Eu posso fazer, só dar uma ideia razoável. Você pode fazer 10 vezes geral, numa mesma altura, e faz 10 vezes aqui, por longitudinal. Aumenta um pouco, faz mais 10, afasta aqui um pouco, mais 10, e afasta pelo menos mais um outro tanto, mais 10 vezes nessa nova altura e mais 10 vezes aqui. A mão sempre tem que passar com uma certa velocidade, ela não pode vir devagar. Se ela vier devagar, ela congestiona e o paciente não vai ficar bem. Então a mão sempre com muito movimento. Depois que você fez isso aí umas 3 vezes ou mais, aí você vem para o esplênico, que está do lado de lá. E eu vou fazer sem comentar. Vocês viram o que eu fiz? Partindo daqui para cá, depois eu voltei de novo daqui para cá, outra vez eu vim voltando, não tem problema. Você pode começar de cima e vir para baixo, você pode começar de cima e vir para fora, você pode ir transversando e vir transversando. O importante é que você faça no eixo e no plano. Isso é que é importante. Terminei aqui, volto e faço mais umas 3 vezes aquilo mesmo, do começo. Terminei, me viro o contrário, repito o trabalho no centro esplênico a valer, muito tempo.
Uma sessão dessa, quando você está começando com o paciente, uma pessoa sem habilidade magnética, ela vai trabalhar em pelo menos 25 minutos. Então, é cansativo, fisicamente, mas energeticamente a gente não doa quase nenhum fluido. Então, em termos de energia, a gente fica relativamente bem. Depois que fez isso aqui, só para dar dentro de 25 minutos, para vocês terem uma ideia do passe todo, a gente gastaria 10 minutos nas costas, faz a mesma coisa, mais 10 minutos na frente, e os outros 5 minutos são com a pessoa em pé e você fazendo perpendiculares. Você fica em pé, porque aí eu já nem vou fazer lá, porque eu estou quase no meu limite. Deixa eu vir para cá. Fica de frente para cá. Isso, sim. Não, fica em frente para cá, Beleza. Vai precisar mais um pouquinho. E aí o perpendicular, a gente começa, se você começou perto aqui, você tem que ir perto até embaixo. O ideal é que você vá num único movimento e vá até o chão. Eu não tenho condições de fazer isso. Então eu vou fazer só até aqui, mas na realidade o ideal é você se agachar e ir até lá embaixo. Então você vai fazer neste ponto, e depois, se tiver, por exemplo, a pessoa tiver com algum problema, inclusive de influência espiritual, que é comum, você pode fazer também, vem nas costas dele, e aí você faz isso mesmo começando pelo humeral. Então a mão vem pelo humeral, eu estou fazendo bem lento para vocês verem, e ela desce pelos braços e vai até além das mãos. Ok? Do mesmo jeito da outra vez, você vai fazer perto e depois vai fazer afastando. Então, ó. Esse aqui ajuda muito no caso das influências espirituais. Sim, mas vou precisar mais um detalhe. Para concluir, porque a galera, me perdoe aí, Marreta. Pânico. Você faz tudo isso, aí antes de fazer os perpendiculares, ou seja, na hora que ele levanta, aí você vem umbilical, meio. Isso daqui era bom que a gente tivesse tempo para explicar como foi que a gente chegou aqui, mas por enquanto, quem quiser saber vai ter que ler no livro, porque não dá mais tempo. Você entra com a mão em movimento, então você já entra com a mão aberta, vem na busca do umbigo e da região contrária ao umbigo, que se chama meio. Então você entra com as duas mãos simultaneamente, e quando chega aqui, você repentinamente abre com vigor. Assim, ó. Vou fazer mais curto para não bater aqui no meu amigo, senão o Saldanha nunca mais me deixar, né? Depois você faz isso algumas vezes, imediatamente você faz perpendicular na região, em várias camadas. E volta, e faz, e volta, e faz. Quando você terminar isso, aí é que você vem para os grandes perpendiculares e para o humeral, se for o caso. Perfeito, perfeito. Obrigado de nada, até outro dia, tudo de bom para todos.